Boa noite, Santa Catarina. Que prazer contar com a sua audiência. Eu e o Thiago Pires estamos prontos para mais um Tá na Hora Santa Catarina. E você aí em casa, bem sentado na poltrona, já arrumou tudo? Porque lá vem muita informação e notícia boa, né, Thiago? Informação é o que não falta por aqui. Agradecer você pelo carinho, agradecer você. Estamos começando, né, uma semana aí prazerosa, cheia de energia, cheia de alegria, cheia de informação. Mas agradecer muito especial a você escolher o SCC SBT para se manter bem informado, né, Kaique? Exatamente, Thiago. E você, lembra que eu falei sobre notícia boa? Pois é, somos vice-líderes em Santa Catarina. O Tá na Hora Santa Catarina se manteve na vice-liderança neste horário com crescimento, Thiago. 8% de crescimento, então a gente agradece a vocês todos que nos acompanham, a você que, como eu disse, escolhe o SCC SBT, a você que no fim de tarde fica ligado com a gente, escolhe o Tá na Hora Santa Catarina para se manter bem informado. Então tá aqui, ó, 8%. E esse número é seu, é você que conseguiu atingir. E a gente fica feliz da vida, né? Vamos fazer o seguinte, então? Eu convido a todos os telespectadores do SCC SBT a interagirem conosco, porque nós estamos sempre atentos nas redes sociais do @SCC-SBT no Instagram. Esse mesmo post, você vai entrar lá, já vai ver o post e daí comenta. Por que o Tá na Hora é vice-líder? Quais são os diferenciais? O que você mais gosta nesse programa? É a forma diferenciada, né, Kaique, da gente poder fazer o jornalismo com aquela informação, com a credibilidade, do jeito diferente. Do jeito do SCC SBT, do jeito do Tá na Hora Santa Catarina. Não é à toa que nós estamos... Abre aí, Kaique, vamos mostrar. Aí, ó. 8% de crescimento, vice-líder em audiência estadual. Obrigado, Santa Catarina, obrigado pelo seu carinho, obrigado por assistir a gente e obrigado por estar bem informado aqui com o SCC SBT. Bora para muita informação? Bora, vai começar a partir de agora. Assunto sério já no início do Tá na Hora. O que a gente vai ver hoje, Thiago? Pois é, já dá uma chamada para você porque esse material é exclusivo, é denúncia. Você vai ver aqui no Tá na Hora Santa Catarina de hoje, pacientes nos procuraram, Kaique, para denunciar condutas no mínimo duvidosas de procedimentos feitos em um hospital aqui em Florianópolis. Dá só uma olhada. Foi uma outra enfermeira que me chamou e eu já fiquei assim, confuso porque eu não vi o cirurgião, né? Eu não vi a equipe cirúrgica. E aí começou a cirurgia e eu acordado. E aí eu olhei assim para cima e falei, pô, eu vou ser sedado, tudo. E aí o anestesista falou, não, isso aí a gente já vai ver, não sei o quê. É denúncia, é caso de saúde, é exclusividade na tela do SCC SBT. É daqui a pouquinho. O futuro das câmeras corporais da Polícia Militar em Santa Catarina voltou a ser discutido na Justiça. Pois é, o Estado tem um prazo definido para dizer se o programa vai ou não ser retomado. Gabriela Mariotto, ao vivo aqui conosco, este belíssimo entardecer em Florianópolis, para trazer todas as informações relacionadas a esse caso importante que interfere na segurança do Estado inteiro. Boa noite, Gabi, vem daí. Boa noite, Thiaguinho. Boa noite, Kaique, a todo mundo que nos acompanha aqui no Tá na Hora Santa Catarina. Pois é, um assunto importante e também bastante polêmico aqui para o estado de Santa Catarina. Então, na última sexta-feira, a Justiça aqui do estado solicitou aí uma audiência de conciliação justamente para debater esse tema aqui em Santa Catarina, sobre o uso aí das câmeras corporais por parte da Polícia Militar aqui do estado. Então, essa reunião ela foi solicitada pela Defensoria Pública aqui do estado, mas também teve a participação de diversos outros órgãos catarinenses, incluindo aí o Ministério Público, também a Polícia Militar e representantes do Poder Executivo aqui do estado. O defensor público René Beckmann explicou para a gente aí o motivo da solicitação dessa audiência. Ingressamos com a ação civil pública, pois nós acreditamos que esse mecanismo é bastante importante para a proteção de todos. Ele protege o próprio policial no exercício das suas atividades, no cumprimento da lei e protege também o cidadão. Além disso, sustentamos bastante nesta ação de que esse mecanismo confere transparência para as atividades do Estado, aumenta a confiança das pessoas nas instituições e, por isso, o nosso entender é que esse programa deve ser retomado.
Pois é, voltando um pouco no tempo, né? O programa das câmeras corporais, ele foi criado aqui no estado em 2019. E ali, na época, o estado comprou mais de 2.000 câmeras e foram gastos cerca de 3 milhões de reais. Ao todo, o investimento ele chegou a 6 milhões e 200 mil reais nesse tempo em que o programa esteve funcionando. Tudo isso com o objetivo, aí, esse uso das câmeras, com o objetivo de qualificar as provas obtidas em ações criminais, também proteger a polícia de falsas acusações aí durante essas operações e trazer mais transparência para a corporação. Mas o que acontece é que no ano passado esse programa ele foi suspenso. Tudo isso com a justificativa de que tanto os equipamentos quanto o software que estava sendo usado aí durante nessas câmeras corporais, eles já não estavam mais cumprindo todas as ações, não atendiam mais a realidade aí da corporação. E aí, desde então, isso começou uma discussão judicial em torno desse tema. Então, na audiência desta última sexta-feira, ficou acordado que o estado de Santa Catarina tem 90 dias para informar sobre o andamento dos estudos aí para reativar o uso das câmeras por parte da Polícia Militar e em até 180 dias deve apresentar aí as conclusões sobre a possibilidade de implementar novamente esse sistema. O Ministério Público aqui do estado destacou que esses equipamentos eles são importantes para dar mais respaldo aí às ações judiciais, às ações policiais. Segundo o órgão, essas imagens elas podem servir tanto quanto prova judicial, ajudando a legitimar algumas prisões e evitar que criminosos de alta periculosidade aqui no estado sejam soltos. E a Polícia Militar, por sua parte, se comprometeu a manter aí sob guarda toda a estrutura que já vinha sendo usada aí pelo antigo programa. Então, cabe ao estado aqui de Santa Catarina estudar a viabilidade, a conveniência e também o futuro dos usos das câmeras corporais por parte da Polícia Militar aqui em Santa Catarina. Tiaguinho, Kaique, volto com vocês. Obrigado, Gabi. É isso, tecnologia a favor de todos, né? Acho que é importante da comunidade, dos próprios agentes, é muito importante. Então, boas informações, vamos ficar de olho atento também ao que vem pela frente aí nos próximos capítulos, Kaique. Exatamente, Tiago, agora 7h36. Uma mulher visivelmente bêbada atropelou um motociclista na noite desse domingo em Joinville. O homem estava... Vem aqui, Christopher. Uma pessoa a caminho do trabalho que não tinha nada a ver com a bebedeira da mulher. O cara estava indo lutar pelo pão, colocar comida na mesa. Aí, uma mulher bêbada vai lá, embarca no seu carro em pleno Setembro Amarelo, campanha de conscientização no trânsito, e atropela esse cidadão. Você é no norte do estado, Renato Santos está aqui ao vivo. Eu quero saber em que bairro foi mais esse caso de bêbados ao volante, Renato. Pois é, viu, Kaique? Ótima noite para você e a todos que acompanham o Tá Na Hora Santa Catarina. Isso aconteceu na zona leste de Joinville, no bairro Comasa, lá na rua Ponte Cerrado, uma rua bastante movimentada da zona leste de Joinville que dá acesso a vários bairros dessa localidade. Essa mulher, segundo a Polícia Militar, estava visivelmente embriagada e dirigindo em alta velocidade. Ela não respeitou a placa de pare, avançou a preferencial e acabou colidindo com esse motociclista. Como você mesmo disse, tinha saído de casa com destino ao seu trabalho. O homem ficou gravemente ferido. Agora o que chama a atenção, viu, Kaique, é que as imagens de sistema de monitoramento mostram o momento exato em que essa mulher bate na motocicleta que esse homem conduzia. Ela não parou para prestar socorro e seguiu como se nada tivesse acontecido. Metros depois do local do acidente, ela foi parada por moradores que presenciaram esse acidente e chamaram a polícia. A mulher foi presa em flagrante. Nós temos vídeos que mostram o estado debilitado de álcool dessa mulher, já que ela estava embriagada e falando coisas com coisas. Vamos acompanhar. Eu falei pra ela. Não, eu não fugi. Ô, senhora. Eu não fugi. Eu não fugi porque eu não percebi que eu bati em alguém. A polícia me falou aqui. Que lugar que eu tô? Ponte Cerrada. Ponte Cerrada, Comasa. Ei, fala com a minha filha. Ele não pode? A senhora tem que falar. A senhora que assume também, ó. A senhora tem que falar. Oi. Oi? Oi, meu nome é... Só um pouquinho. Meu nome é Sheila, tá? Eu consegui chamar o resgate pro menino.
lá, a tua mãe atropelou, passou ali o sinal de pare obrigatório, atropelou o menino quebrou a perna. Fugiu. Ele tá consciente, só que ela fugiu e tá embriagada, tá? Ah, não, fugi não. Olha só um pouquinho, mano, olha só. Fica calmo que tá todo mundo nervoso. Pois é, apesar de bêbada, essa mulher pediu para pessoas que estavam no local ligar para a filha dela. Enquanto uma mulher ligava e informava desse incidente, essa mulher que estava conduzindo o carro chegou a dizer que não estava bêbada. Mas a polícia militar constatou que sim, ela estava alcoolizada e por este motivo acabou provocando esse grave acidente. O homem, o motociclista, foi levado em estado grave para o Hospital Municipal São José, que até agora não atualizou as condições de saúde desse rapaz. A gente vai continuar acompanhando esse caso e a qualquer momento a gente traz todas as informações aqui no Tá Na Hora. Como você mesmo disse, né, Kaique? E você também, Tiaguinho, em pleno Setembro Amarelo, a gente ainda tem que noticiar esse tipo de coisa. Pessoas dirigindo sob efeito de álcool e provocando acidentes, muitas vezes até tirando vidas. Retorno com você aí no estúdio. É difícil, Renato. Inclusive, hoje ainda eu escrevi uma notinha sobre a campanha do Grupo SCC chamada Santa Catarina Mais Querida no Trânsito. E ser mais querido, para você que está assistindo, não é dar a vez para alguém na faixa. Ser mais querido é cuidar do outro, é fazer ao outro o que você gostaria que fizesse a si mesmo. É lembrar das pessoas que estão esperando, que te amam e estão esperando você voltar para casa seguro. Pense nisso na hora de fazer, antes de fazer uma besteira. E evite casos parecidos com esse que o Renato acabou de noticiar. 6h41, vamos para o Giro de Notícias. Arthur Sacon, de 19 anos, morreu a caminho do alistamento militar entre Chapecó e Coronel Freitas. O jovem sofreu um acidente na SC 157 nesta sexta-feira. Ainda na sexta-feira, uma mulher de 42 anos morreu em Blumenau após colidir com um caminhão. Ela estava em uma bis e não resistiu. O garupa da moto, um homem de 30 anos, foi encaminhado ao hospital com ferimentos, mas estável. Um homem capotou após bater o carro em um poste. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. O acidente foi em Campo Herê, na SC 305, e o motorista teve apenas ferimentos leves. A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de crimes sexuais contra crianças e adolescentes em Canelinha. Celulares e um computador foram apreendidos para perícia. O caso está sob sigilo para proteger as vítimas e o suspeito pode responder por produção, armazenamento e divulgação de material de exploração sexual infantil. Giovanni Peron e Edenilson Pinheiro morreram após um acidente em Pinhalzinho. A ocorrência entre dois carros na BR-282 foi sábado de manhã e deixou outros 3 feridos. Um filho atacou o próprio pai com golpes de faca no abdômen e no peito. O crime aconteceu em Xanxerê. A vítima foi socorrida e levada ao hospital por vizinhos. O filho, de 25 anos, está foragido. Já em Faxinal dos Guedes, uma mulher de 25 anos foi presa após matar a irmã com uma facada no pescoço nesse sábado. A agressora disse que foi ameaçada de morte pela irmã. As duas entraram em vias de fato e ela acabou desferindo o golpe fatal. Estela Costa morreu após um acidente em Criciúma. A vítima, de 20 anos, estava a caminho do trabalho na garupa de uma moto que bateu em um carro. O piloto foi encaminhado ao hospital. Um homem de 46 anos morreu em Luzerna após uma colisão frontal. Segundo a polícia, a vítima estava na contramão. Outras 2 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital. Um motociclista escapou por pouco de ser levado pela correnteza de um rio em Garuva. Ele tentou atravessar uma ponte submersa e não venceu a força da água. O homem se salvou, mas perdeu a moto. Nesse domingo, durante manutenções na SC 355 em Lebon Regis, um trabalhador morreu atropelado. Uma pequena quantidade de álcool foi identificada no bafômetro do motorista do carro, que atribuiu o acidente a uma falha no sistema de freios. Um caminhão perdeu os freios e saiu de pista na SC 480 em Chapecó. O motorista disse que perdeu os freios na descida da serra e, para evitar problemas maiores, conduziu o veículo até uma área de mata. O condutor não teve ferimentos.
Agora, às 6h44, a gente segue por aqui agradecendo a sua audiência, você que está ligadinho com a gente no SCC SBT. Obrigado pela companhia, viu? Ó, Blumenau vai ter um novo mapa de enchente. A Prefeitura está revisando as cotas de inundação para garantir a segurança dos moradores. A nossa repórter Natália Oliveira, ao vivo, tem todos os detalhes para a gente. Coloca a Nath na tela aí. Nath, traz aí como é que estão os trabalhos por aí, explica tudo para a gente. Eu costumo dizer, né? O microfone é seu, a informação é sua, então, Nath, traz tudo pra gente aí. Boa noite. Boa noite, Tiaguinho, Kaique, a todos que nos acompanham. Então, esse trabalho de revisão das cotas de enchente aqui da cidade, ele segue a todo vapor e essa atualização é crucial para a segurança dos moradores e tem previsão de conclusão para novembro deste ano. Então, esse estudo, ele vai gerar um novo mapa que aí vai permitir que o morador consiga saber de forma exata a medida da inundação da sua rua de acordo com o nível do rio Itajaí-Açu. E essa informação, ela é crucial, porque aqui na cidade a gente sofre historicamente com muita chuva, enchente, principalmente nessa época. Então, com esse mapa de inundações, a gente consegue se preparar mais, as pessoas conseguem se organizar de uma forma melhor. Um exemplo, se eu sei que eu moro em uma rua que, quando o nível do rio Itajaí-Açu está em 10 metros, quando vai chegar próximo a isso, eu consigo me organizar, levantar móveis ou até procurar um abrigo caso a situação seja um pouco mais complicada. Por isso que é de extrema importância esse mapa de inundações. Então, essa atualização, ela também é urgente, porque conforme novas construções vão acontecendo, intervenções urbanas, elas vão alterando o cenário e o comportamento das águas. Então, antes, se o nível do rio Itajaí-Açu pegava na tua casa em 10 metros, agora pode ser que pegue em 8 metros. Por isso que é necessário que esse mapa sempre seja atualizado para refletir a realidade atual da cidade. Então, a Prefeitura contratou a FURB para realizar esse estudo, esse levantamento de campo. Então, professores, pesquisadores, alunos da universidade estão nas ruas realizando esse processo e até este momento já foram coletados já foram vistoriados 3.500 pontos, considerando todas as áreas de inundação em até 16 metros. Então, este estudo, esse mapa de inundações será atualizado em novembro aqui da cidade. É muito importante, é crucial para os moradores conseguirem se organizar, porque prevenção é tudo, né, Tiaguinho e Kaique? Volto com vocês aí no estúdio. Nath, é isso, você falou tudo. Prevenção. Quando a gente trabalha com prevenção, a gente ajuda realmente a combater desastres e tantas outras questões negativas, né? Obrigado, Nath. Daqui a pouquinho você volta aí, viu? Agora, 6h47. Você sabe o que é um banco de alimentos municipal? Uma estrutura dessa foi inaugurada hoje na capital com o objetivo de beneficiar famílias e instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. O repórter Jean Ferreira esteve no local e vai mostrar tudo pra gente como é que deve funcionar. Olha só. A nova estrutura será responsável por receber, selecionar e distribuir doações de produtores rurais, centrais de abastecimento, supermercados e outros parceiros. O projeto faz parte do plano estratégico para garantir a segurança alimentar e nutricional em Florianópolis. É um equipamento que ele tanto faz a parte de compras institucionais como recebe doações também. As doações as entidades vão se cadastrar, podem ser agricultores de Florianópolis que têm algum excedente de produção, então eles se cadastram, ligam para a gente vai buscar esse excedente de produção. Grandes atacadistas, varejistas que também acabam tendo essa perda, esse desperdício de alimentos por estar um pouquinho mais maduro, por ele estar um pouquinho com pintinhas, então às vezes para venda ele não serviria, mas ele ainda está ótimo para consumo. Então essas entidades elas vão doar para a gente e depois a gente vai entregar para várias entidades socioassistenciais que estão cadastradas no nosso banco de dados, além das nossas escolas, os nossos NEMs, os nossos centros de convivência, de fortalecimento de vínculos também. Além de atender quem mais precisa, o Banco de Alimentos tem uma função importante no combate ao desperdício de comida. A nossa ideia é que isso aqui um momento vai ter que expandir, né? E a gente conseguir atender e diminuir a perda de desperdício. Hoje é um passivo importante
ele afeta os cofres públicos do município. Nós temos um estudo da FAO, que é um órgão das Nações Unidas, que aqui no Brasil, de 20% a 30% do que é produzido, desde o que sai da produção até chegar aos grandes centros de distribuição, como o Ceasa, que a gente tem aqui do lado, é perdido de 20% a 30% desse alimento produzido. Então, a ideia é trazer esses alimentos para cá e hoje, os bancos de alimentos que existem no Brasil, eles já conseguem reprocessar esse alimento e aproveitar de 70% a 80%. Então, em vez desse alimento virar resíduo, ele vai virar alimento no prato de quem mais precisa. E o local, organizado na Passarela da Cidadania, conta ainda com uma estrutura que vai atender projetos de educação e funcionar como um ponto de referência em situações de emergência. Aqui também vai acontecer, então, esse projeto futuramente, né, abranger mais ainda atividades, mais pessoas, para atender também um maior público. Esse espaço aqui, como é que vai funcionar e qual que é a ideia daqui para frente? Dentro do banco de alimentos, nós temos uma cozinha industrial. Ela vai se tornar uma cozinha escola. Então, além de ser cozinha escola também, esse equipamento ele vai estar dentro do plano de contingência do município, para que quando acontecer alguma catástrofe, né, algum desastre natural, que haja necessidade de uma distribuição de alimento para a população, essa cozinha vire uma cozinha comunitária com voluntários e a gente possa, então, fazer as refeições aqui e entregar para quem mais precisa. Muito bem, que excelente reportagem do Banco de Alimentos. Parabéns aí ao Jean Ferreira. Agora 6h50. A atleta catarinense Beatriz Valério fez história no Pan-Americano de Caraguatatuba ao conquistar 2 medalhas de ouro e repetir o feito de 2023 lá no Chile. Atualmente, Bea é a número 52 do ranking mundial de beach tênis. No Pan, ela brilhou ao lado de Laura Amorim na categoria feminina e venceu a final contra as brasileiras Sofia Espíndola e Ana Clara Merola por 2-7-1. Na categoria mista, jogando com André Caetano, os dois também garantiram o título após superar a dupla Henrique Medeiros e Ana Clara Merola também. Com o resultado, Bea se tornou bicampeã pan-americana juvenil e consolidou o Brasil no topo do esporte. É nosso orgulho, é nosso. Parabéns aí, viu? E a gente segue por aqui. São 6h51 agora. Eu vou te fazer uma pergunta. Já foi lá no nosso Instagram, lá no SCC SBT, Kaique? Já passou por lá ou não? Olha só, Tiago, eu estava ali olhando, por quê? 8% de crescimento. O que isso representa na prática? É você aí, não importa a cidade, poxa, mas a minha cidade é tão pequenininha, será que eles ligam para mim? A gente liga. E vocês veem aqui na tela, aqui nessa tela, como as reportagens mostram isso, a temperatura do tempo mostra isso. Vamos abrir tela aqui, ó, Kaique, faça daí, ó, vamos lá. 8%. Tiago, vamos imitar a pose do Cleiton? Fazer aqui, ó, virado pra tela. Faça a Júlia aqui, vem cá. Faça a Júlia aqui. Aquela tela aí, coisa linda, gente. Vocês não sabem o que isso significa para todos nós do SCC SBT. Não é para o Kaique, não é para o Tiago, mas é uma equipe muito grande e competente. É isso, é uma equipe enorme que faz tudo isso acontecer. Um abraço a todos os editores, produtores, cinegrafistas, pessoal do Switch aqui, né? Desde o nosso diretor de imagem até todos que fazem isso tudo acontecer. Então, esse resultado é graças a você, mas é porque tem uma equipe enorme e de excelentes profissionais que fazem o SCC SBT acontecer. Agora, eu pergunto, já passou no nosso Instagram? Vai lá, comenta, dá aquele alô pra gente lá. A gente vai ficar muito feliz de você também comentar no nosso post, né? Com certeza, @SCCSBT. E a seguir, Tiago? A seguir, você vai ver a história de 2 pacientes que foram operados em hospital de Florianópolis de forma, no mínimo, duvidosa. É denúncia. Tá na hora. E eu já fiquei assim, confuso porque eu não vi o cirurgião, né? Eu não vi a equipe cirúrgica. E aí começou a cirurgia e eu acordado. E eu olhei assim para cima e falei, pô, eu vou ser sedado, tudo. E aí o anestesista falou, não, isso aí a gente já vai ver, não sei o quê. É denúncia no Tá Na Hora Santa Catarina daqui a pouquinho. Antes do intervalo, imagens ao vivo de Porto Belo. 18 graus na sua tela. Que beleza! Já já estamos de volta. Eu falei que era rapidinho, aqui estamos nós no Tá Na Hora Santa Catarina. Se você ligou a televisão agora, continua no sofá, porque ainda tem muita informação até 7:45. Eu tenho certeza que você não vai desgrudar da tela.
Por isso, agora nós vamos à região norte do estado, né, Tiago? Vamos para lá, Kaique. Um homem foi preso durante uma operação da Polícia Civil de Joinville nesta segunda-feira, Kaique. Olha só o que ele fazia. Adotava filhotes e depois abandonava os bichinhos na rua. É possível isso? É difícil. Ô, Renato. É aqueles assuntos que a gente não gosta de dar, não gosta de tratar, mas o jornalismo exige, Kaique. Exatamente, Renato. Chega mais com todos os detalhes, porque nós queremos saber, afinal, o que o homem fazia? Por que ele pegava o cachorrinho? Por que jogar na rua e o que a polícia fez? Pois é, viu, Tiaguinho, Kaique Gate, esse homem, de acordo com a Polícia Civil aqui de Joinville, nos últimos 3 meses, adotou mais de 7 filhotes de animais. Só que detalhe, ele não cuidava desses animais, ele abandonava os bichinhos na rua, alguns desses animais foram encontrados mortos e outros abandonados em situação muito precária. Nesta terça-feira, a Polícia Civil, a Delegacia de Proteção aos Animais, fez uma diligência e foi até a casa desse homem para cumprir mandado de busca e apreensão. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde prestou todos os esclarecimentos em relação a isso. E agora vai ficar à disposição da Justiça. O delegado disse que encontrou provas concludentes em relação aos maus tratos provocados por este homem. E a polícia, claro, que vai continuar investigando para saber se encontra indícios de mais maus tratos contra outros animais. Nós conversamos com o delegado responsável pela operação. E, posteriormente, esses animais estavam sendo encontrados, na sua grande maioria, já mortos ou abandonados pela cidade. A investigação se iniciou após, então, inúmeras denúncias que aportaram aqui na delegacia. Os investigadores foram às ruas, coletaram inúmeras provas e, na data de hoje, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do investigado. O indivíduo foi trazido aqui para a Delegacia de Proteção Animal, ele foi interrogado e as investigações prosseguem. Pois é, a polícia vai continuar investigando esse caso, afinal de contas, não é o primeiro caso de maus tratos que a gente registra aqui na cidade de Joinville. A gente mostrou, Tiaguinho, há cerca de 2 semanas, aqui no nosso Tá Na Hora, 1 semana e meia, na verdade, o caso de 2 mulheres que abandonaram um cachorrinho lá no bairro Guanabara, na zona sul de Joinville. A Polícia Civil também cumpriu mandado de busca e apreensão na residência dessas 2 mulheres. Através das imagens que foram mostradas aqui no Tá Na Hora, a polícia conseguiu identificar essas 2 mulheres e foram até lá os policiais e encontraram provas também que vão fazer com que elas paguem pelo crime que cometeu contra esse bichinho. Para vocês que não se recordam, essas mulheres colocaram o animal dentro de uma mochila, foram até uma rua que não tinha saída e lá abandonaram o cachorrinho amarrado em um poste. Nós também conversamos com o delegado a respeito desse assunto e ele esclarece mais. Vamos acompanhar. Nesta tarde foram identificadas 2 mulheres que aparecem nas filmagens de câmeras de monitoramento abandonando um cachorro na madrugada do dia 14 de setembro desse ano. As filmagens tomaram uma proporção gigantesca no município, porquanto as 2 mulheres aparecem amarrando o animal num poste em uma via pública durante a madrugada e lá abandonando o animal. As investigações se iniciaram instantaneamente, prosseguiram e desde então nós conseguimos identificar 2 mulheres e contra elas foi expedido mandado de busca e apreensão. Os investigadores coletaram inúmeras provas indicando de fato que foram elas as responsáveis por esse crime tão grave que aconteceu no nosso município. Nós mostramos aqui no nosso jornalismo do Tá Na Hora que naquela ocasião a Polícia Civil disse que não iria descansar até identificar essas 2 mulheres. A polícia já sabe quem são elas, cumpriu o mandado de busca e apreensão e agora elas vão pagar pelo crime que cometeu. Retorno com vocês aí no estúdio. Obrigado, Renato. Olha, pessoas que são capazes de fazer isso com animais, não quero nem imaginar o que elas fariam com uma pessoa, né? Seja ela mais velha, mais nova, porque fica o alerta também. Mais do que o que nós noticiamos aqui, a polícia está em cima e hoje em cada esquina tem uma câmera.
É isso. Parabéns à polícia que conseguiu chegar até essas duas mulheres que seguem nessa investigação e é isso que a gente pede. As leis têm que ser cada vez mais duras, viu? Tem que ser mais rígido, cada vez mais. Porque só sentindo no bolso, estando preso, né? Tendo com a ficha suja, ali é que aí as pessoas vão aprender, infelizmente. Agora, o animalzinho não pede para ser adotado, né? Se adotou, por que fazer isso? E eles só dão amor. Só dão Tá amor, louco, tem que pagar e pagar cachorrinho caro. daquele ali. Vamos continuar por aqui, ó, 7:01. As mudanças nos quiosques de Florianópolis ainda geram debates importantes na capital. Um termo de ajustamento de conduta exige a desocupação de todos os pontos. Depois, alguns vão passar por licitação e outros devem ser demolidos. Sofia Gonzalez e Nereu Filho prepararam uma reportagem completa sobre o assunto, até para você também entender um pouco mais como tudo funciona e como vai funcionar. Olha só. Presentes em locais estratégicos da cidade, os quiosques são pontos de auxílio na correria do dia a dia. Quando faço lanche, sempre faço nos quiosques. É um preço bom e os produtos também são bons. Que o pessoal não quer ficar, só, sabe, se enfiar dentro de parede, fechado. O pessoal quer isso aqui, ó, ver o movimento. O seu Nivaldo tem um ponto no centro da cidade há 40 anos. O meu ganha-pão todo dia de manhã. Sai de casa às 5 horas da manhã. Lavo tudo isso aqui com 70 anos. Tá? Sai daqui 8 horas, 9 horas da noite, para deixar tudo em ordem, para o outro dia eu estar pegando e trabalhar. E ele conta que foi autorizado a utilizar o espaço. Eu comecei aqui com 30 anos, já comecei com documento. Eu pagava a prefeitura até 2018, a gente pagou toda a vida certinho, contador, tudo em dia. Tá? Empresa registrada. Tá? A minha funcionária, tudo é pago o NPS, tá tudo paguinho para elas, férias, 13º, a gente paga tudo isso. Então, agora fiquei humilhado de dizer que nós somos invasor. E isso dói na gente, até para chorar. Isso não sério, só para dizer. Nós não somos bandidos. Segundo a Associação dos Quiosques de Florianópolis, são cerca de 80 estabelecimentos nesse formato espalhados pela cidade, sendo que desses, pelo menos 20 podem ser extintos nos próximos 30 dias. Vieram através de uma lei, um decreto municipal do prefeito da época que autorizou a vinda dos quiosques e seus pontos. E durante todo esse tempo, as pessoas foram trabalhando, foram fazendo suas histórias, seu sustento através desses quiosques. Até 2016 eles tinham alvará, né? Foi emitido o alvará até 2016 pela prefeitura. A mesma prefeitura emite o alvará sanitário e não emite o alvará de licença, que todos os anos a gente vai até o Pró-Cidadão para solicitar esse alvará e é nos negado. Então, o que acontece? Mas os quiosques têm funcionário, têm empresas, então é pago o INSS dos funcionários, toda a parte legal, é pago o Simples Nacional, é pago os impostos estaduais. O que não é pago é porque não é emitido esse alvará pela prefeitura, então acaba não gerando essa taxa da prefeitura. Em caso de uma possível licitação, a preocupação do setor é em relação às regras estabelecidas para uma concorrência justa. Quando aumentar essa concorrência, nós, manezinhos, não vamos ter condições de cobrir uma proposta aí de uma empresa, uma multinacional, uma grande empresa de café. E hoje, os nossos quiosques, a grande maioria, tem seus clientes, é o pessoal que depende do ônibus. Que eles tomam um café com R$8, aí tomam um cafezinho dele e comem um pão de queijo. Eles almoçam com R$12. Nós queremos entender, junto a essa equipe da prefeitura que está dando essa determinação, para ver por que está faltando o respeito com relação a toda uma história. Porque nós entendemos que o quiosque é um ponto cultural, é um ponto tradicional, é muita gente nossa da cidade e principalmente também um ponto turístico. Para o vereador, também há a necessidade de estabelecimento de critérios para uma regularização e licitação justa. Porque hoje, quando você chega na cidade às 4, 5, meia da manhã para trabalhar, onde é que você vai tomar um café? Só no quiosque, entende? Onde é que você vai fazer uma refeição ao meio-dia com baixo salário, muitas vezes, do comerciário, tá? É no quiosque que você vai fazer esse almoço, no dia a dia. Então, existem várias questões peculiares que os quiosques oferecem e são de grande importância para o funcionamento da cidade. Por meio de nota, a Prefeitura da capital diz que os quiosques estão irregulares há pelo menos 40 anos.
que está sendo cumprido um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público com foco na desocupação dos espaços. Afirma ainda que a maioria dos pontos não possuem qualquer tipo de alvará e também não cumprem obrigações tributárias que são exigidas aos demais estabelecimentos comerciais do município. Disse ainda que, posteriormente, o município vai organizar de maneira mais assertiva o uso de cada espaço. Para alguns pontos, será aberto procedimento licitatório para regularizar a atividade comercial, permitindo a ampla participação de todos os interessados e igualdade de concorrência no trâmite. 7h06, agora é isso. Hoje, às 2h da tarde, então vamos falar desse tema, tá? Continuando nesse tema. Hoje, às 2h da tarde, aconteceu uma reunião entre a Prefeitura e representantes dos quiosques. E quem chega com uma atualização é a Gabriela Mariotto, para saber se avançou em alguma questão, em algum detalhe, se continua na mesma. Gabi, a informação é sua. Vem daí, porque a gente quer entender um pouquinho mais como é que está o processo neste momento. Boa noite. Boa noite, Tiaguinho. Novamente, a gente volta com esse assunto, né, que tem movimentado aqui a capital. Então, essa reunião, essa audiência aconteceu na Câmara de Vereadores aqui da capital e, realmente, o plenário ficou cheio. Muita gente interessada nesse tema, muita gente querendo discutir esse tema. Então, como a gente viu agora, todo mundo queria discutir justamente essa demolição, essa regularização aí dos quiosques aqui da capital. E, como tu disse, né, isso tudo acontece por conta de um termo de ajustamento de conduta aí, firmado entre o Ministério Público de Florianópolis e a Prefeitura, mas há muito tempo atrás, lá em 2010. E desde que foi anunciada aí essa decisão da Prefeitura de demolir, regularizar os quiosques aqui da capital, tem havido uma movimentação, principalmente de quem trabalha nesses locais. Então, o presidente da Associação dos Quiosques, o Emerson Martins, falou um pouco em relação à preocupação de toda a categoria, de todos esses trabalhadores, com essa notificação aí de demolição, de reestruturação aí desses espaços. Vamos ouvir. A gente entende que tem que reestruturar a cidade, que tem que fazer algo diferente e a gente está disposto a isso, né? A gente quer a regularização, é isso que a gente deseja. O que a gente pede nesse momento, através dos vereadores dessa casa, é que intercedam junto ao Poder Executivo, junto da nossa associação, é que suspendam esses prazos e a gente vai lá sentar junto com o prefeito, com a equipe deles, para construir algo razoável para todos. E justamente essa reunião ela foi proposta por um vereador aqui da capital, o vereador Renato da Farmácia. E ele ressaltou a importância aí do debate e também da mobilização pública em torno desse tema. De acordo com ele, é preciso suspender esses prazos de desocupação e aprovar com urgência uma lei de transição que deve trazer mais segurança aí para os comerciantes da capital. O procurador-geral da Câmara, o Rafael Poletto, sugeriu um acordo entre o Poder Executivo aqui de Florianópolis para suspender os prazos e criar uma lei temporária aí e é uma lei que deve garantir mais segurança jurídica para os atuais donos de quiosques até que sejam publicados esses novos editais de concessão. Aí a secretária municipal de licitações informou que a prefeitura já está mapeando novos espaços também para a instalação de quiosques aqui na capital em outros pontos. Vamos ouvir o que ela disse. Bom, nós temos mapeado atualmente 15 espaços onde, dos atuais que já foram notificados que vão permanecer. Nós temos 20 espaços que vão precisar ser desocupados nesse momento e eu tenho 60 novos locais onde eu vou licitar. Então, é uma conta que vai se resolver ao final de toda essa licitação. E como a gente viu ali na matéria que a Sofia trouxe, né, muita gente depende desses espaços para se alimentar, para fazer as refeições. Então, de acordo com a prefeitura, em alguns editais, eles devem exigir ainda a oferta de alguns alimentos típicos, né, de comida de quiosques, como o pão de queijo, o café e também o cachorro-quente, justamente para preservar aí toda essa identidade manezinha que os quiosques trazem aqui para a capital. Mas realmente um tema que ainda está em bastante debate aqui em Florianópolis, ainda não tem nada muito resolvido em torno disso. Por enquanto, se mantém aí essa decisão da prefeitura. Tiaguinho. Obrigado, Gabi. É isso, é tema polêmico, a gente sabe disso. São 40 anos, tem alguns lugares aí que utilizam, inclusive há muitos anos, sem pagar nenhum tributo, nada. Então, são os dois lados. Tem que se manter a tradição, a questão dos quiosques, turismo. Só que, claro,
tem que ter a contrapartida também por parte dos comerciantes para o município. A gente vai ficar acompanhando, Kaique, até porque é um assunto que vai longe. A gente acha que vai terminar agora, nada. Vai muito longe, Kaique. Exatamente, Tiago. Agora, 7h11 da noite, vamos a Blumenau, porque a Prefeitura quer saber de você, pai ou responsável que tem os filhos na rede pública de ensino. A Prefeitura convida a todos para contribuir com a melhoria do ambiente escolar por meio do compartilhamento de percepções sobre a instituição de ensino dos filhos. A avaliação é totalmente online e vai até o dia 3 de outubro com o objetivo de coletar opiniões, é realmente saber o que você pensa sobre a gestão, sobre a parte pedagógica, o ambiente físico, o meio ambiente, inclusive, desses espaços educacionais. Acesse o sistema que aparece aqui na tela e responda as questões até o dia 3 de outubro. Amanhã tem jogão na tela do SCC SBT. Chelsea e Benfica se enfrentam pela fase de liga, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. Se tem Champions, tem João Venturi em cima do lance. Diga lá, meu amigo. Oi, amigos. A equipe da SBT já fala aqui do Stamford Bridge, em Londres, porque amanhã tem Liga dos Campeões aqui, Chelsea e Benfica se enfrentando, tentando somar os primeiros pontos no torneio, já que eles foram derrotados na estreia. E uma segunda-feira com clima também um pouco tenso, porque há pouco a gente acompanhou a entrevista coletiva da equipe inglesa e o técnico Enzo Maresca foi muito cobrado pelos jornalistas pelos maus resultados recentes. Nos últimos 5 jogos, somando todas as competições, o Chelsea venceu apenas uma vez e no fim de semana uma derrota em casa para o Brighton pelo campeonato inglês, o que acabou pesando bastante. Mas o Maresca tratou apenas como uma fase ruim, amenizou essa situação e lembrou que o time perdeu 5 vezes nos últimos 6 meses, incluindo o Mundial de Clubes da FIFA, que foi disputado no meio do ano lá nos Estados Unidos e que, por sinal, o Chelsea acabou como campeão. Para o Maresca, não há motivos para ter pressão nem desconfiança do trabalho. Mas o fato é que há sim uma sombra e ela se chama José Mourinho, que vai estrear como técnico do Benfica na Liga dos Campeões. Um treinador que marcou história no Chelsea, tanto que tem fotos dele até hoje na sala de imprensa aqui no Stamford Bridge. São 3 fotos comemorando os 3 títulos de campeonato inglês na época que era o comandante dos Blues. O Benfica vem para cá motivado, venceu no final de semana pelo Campeonato Português e tem uma programação para a parte da tarde com treino de reconhecimento de gramado e também entrevista coletiva. O fato é que vem aí um jogaço, então já marca na agenda, anota no celular para não esquecer. Amanhã, 3h45 da tarde, ao vivo, aqui no SBT, Chelsea e Benfica pela segunda rodada da fase de liga. De Londres, João Venturi. Que coisa, hein? Vai pegar fogo esse duelo. Já anota na agenda, a partir das 45 da tarde, Chelsea e Benfica ao vivo no SCC SBT. Por falarmos na nossa casa, é importante lembrarmos disso aqui, ó. O Tá Na Hora Santa Catarina é vice-líder no horário em que está no ar, das 6h30 às 7h45 da noite. Tudo isso em Santa Catarina inteira. Tiago Pires, onde é que você está? É isso, já estou aqui para fazer um convite pessoal, acessar o nosso Instagram, @SCCSBT. Passa lá, curte, compartilha, porque esse número aqui, ó, é seu. 8% de crescimento, esse número é seu, é graças a você que escolhe todo dia o SCC SBT para se manter bem informado. Todos os nossos produtos agradecem a sua companhia e claro que o Tá Na Hora não é diferente. Os 8% é de vocês, então o nosso muito obrigado. Aproveita, comenta lá por que você gosta do Tá Na Hora, o que você curte mais do Tá Na Hora, por que você está acompanhando a gente todo dia de segunda a sexta-feira, das 6h30 até as 7h45. Por quê? Conta pra gente lá no @SCCSBT. Kaique. Notícia histórica para a saúde de Blumenau. A cidade ganha mais um hospital com a expectativa de que essa unidade aumente em 30% o atendimento de outros prontos socorros da cidade. Natiele Oliveira vai explicar tudo para a gente.
A espera por um hospital universitário em Blumenau, funcionando plenamente, está perto do fim. Inaugurado em 2012 e até então focado em atividades acadêmicas, o complexo da FURB agora tem o seu caminho liberado para atender a população. Cirurgias eletivas a gente espera fazer de início 350 pelo menos mês. Cirurgias ambulatoriais a gente quer chegar pelo menos a 400. Então, assim, realmente é um equipamento muito grande, muito importante, que vai chegar a toda a comunidade de Blumenau. E com esse novo equipamento, o Hospital Universitário da FURB, nós esperamos aumentar em pelo menos 30% o pronto atendimento, aquele atendimento do pronto-socorro de toda a cidade. Nesta segunda-feira, o Instituto Maria Schmidt, o IMAS, assinou um contrato de 10 anos que garante a gestão da unidade. O Instituto será responsável por equipar, contratar pessoal e executar todos os serviços que serão oferecidos de forma gratuita pelo SUS. Nós temos o setor, a Superintendência de Planejamento, que já fez os levantamentos prévios e daquilo que é necessário para que a gente possa implementar os serviços e as especialidades que a gente quer trazer nas cirurgias de pequeno e médio porte, ortopedia, urologia, ginecologia, enfim, os exames que serão feitos também. Foram feitos esses levantamentos, nós temos agora pouco menos de 30 dias para poder implementar. Já estamos também firmando os convênios com o município, o governo do estado e o Ministério da Saúde. A expectativa é que o hospital abra as portas para a comunidade no dia 17 de novembro. Por aqui, a unidade terá pronto-socorro 24 horas por dia, salas para cirurgias e exames de imagem. A expectativa é que a estrutura seja utilizada para diminuir as longas filas de espera por procedimentos cirúrgicos. A universidade atuará como órgão supervisor do contrato. Além disso, a prefeitura irá investir mais de R$1 milhão mensalmente. Agora, pela primeira vez, a unidade vai funcionar como um hospital universitário de fato. Nossa única cláusula é que os nossos estudantes possam estar lá fazendo seus estágios, todos os alunos da área da saúde e de todas as áreas. Então, além dessa entrega para a comunidade de uma nova unidade hospitalar, nós também ampliamos os campos de estágio para os nossos estudantes. Saúde, educação e melhoria nos atendimentos a todos os cidadãos de Blumenau. Agora vem cá. Chegou a hora, tá na hora. Imagina só essa situação, você precisa de uma cirurgia, vai para o hospital, o que acontece daí, Tiago? Pois é, aí você, quando está pronto para o procedimento, se vê completamente acordado, sem sedação. Já imaginou acontecer isso contigo, Caí? Imagina você ali prontinho para fazer uma cirurgia, vendo tudo, sentindo os cheiros, os barulhos que são muito agoniantes, né, Tiago? E isso aconteceu. Aconteceu onde? Aqui na capital, é isso mesmo. E levantou dúvidas sobre procedimentos no SUS. E aí a gente preparou um material, né? Muito especial, da Gabriela Mariotto com Marne Menezes. Vamos ver. As cirurgias eletivas pelo SUS costumam demorar. Tem fila de espera e, dependendo da especialidade, o paciente pode ter que esperar meses ou anos. No caso do Leonardo, ele diz ter dado sorte. Logo foi chamado para remover uma hérnia umbilical. Na pré-cirurgia, ele foi informado de que haveria sedação e raquianestesia, aquela bastante utilizada nos partos. Mas no dia da intervenção, as coisas foram bem diferentes. A hora que chamou para a sala de cirurgia, eu fui, foi uma outra enfermeira que me chamou e eu já fiquei assim, confuso porque eu não vi o cirurgião, né? Eu não vi a equipe cirúrgica. Parecia que eles estavam escondidos. Entrou o anestesista e falou, senta que eu vou fazer a hack. Aí eu falei, não, mas espera aí, a hack tem que ser sedado, que foi me falado isso para mim 2 vezes antes. Aí ele, não, a hack tem que ser você sentado e depois a gente faz a sedação. Aí eu falei, então vocês vão fazer a sedação, né? Eu fiquei questionando ele algumas vezes. Ele falou, não, depois a gente vê isso. E aí começou a cirurgia e eu acordado. E aí eu olhei assim para cima e falei, eu vou ser sedado, tudo. E aí o anestesista falou, não, isso aí a gente já vai ver, não sei o quê.
E aí não me sedaram, né? Eu fiquei acordado a cirurgia toda. Depois eles falaram que sedou tudo, mas não sedou porque eu estava acordado. A cirurgia do Leonardo aconteceu no dia 23 de julho aqui no Multihospital em Florianópolis, que tem a gestão terceirizada. Mas essa história, ela não termina por aí. Na mesma tarde, um outro homem também veio até o hospital para fazer um procedimento e tratar uma hérnia. E as coincidências não acabam por aí. O homem aceitou conversar com a nossa equipe, mas preferiu não se identificar. Quando eles foram dar anestesia, eu estava com muita dor, sentindo a dor na anestesia, que até então, pelo que eu soube, não era para mim estar sentindo dor, não aplicar anestesia, que já era para mim estar anestesiado. Ele mandava eu relaxar, porque senão eu ia conseguir aplicar, que não tinha como estar sentindo dor. Só que eu sentia dor, né? Cada vez que ele tentava aplicar, espetava, eu me encolhia. Quando encolhia, a agulha não conseguia alcançar o objetivo dela. Já se passaram 3 meses das cirurgias, mas os dois lembram bem de tudo que aconteceu. Eles permaneceram acordados durante toda a operação, acompanhando cada movimento dos médicos. Alguns detalhes na sala de cirurgia chamaram a atenção. Depois de uns 10, 15 minutos de cirurgia, eu percebi que eles estavam um pouco nervoso, cochichando e todo mundo conversando ao mesmo tempo. E o médico pediu que chamasse alguém, né? Ele não chamou pelo nome, eu não lembro se ele falou doutor ou falou alguma coisa do tipo. E daí foi onde veio esse senhor com mais idade, um senhor que, né, aparentemente, uns 40 e poucos anos, em média, né? E foi ele daí que fez a minha cirurgia, na verdade, que estava à frente da minha cirurgia. E no meio de tudo isso, eu comecei a ouvir um comando da pessoa que estava na minha direita. Tipo assim, dá um ponto em X. Ninguém se apresentou. Quando eu fui no pós-cirúrgico, o cirurgião-chefe lá, ele disse assim, realmente eles tinham que se apresentar antes da cirurgia, até para você consentir. O paciente que optou por manter a identidade em sigilo começou a sentir fortes dores logo após o procedimento. Passou a dormência, ela bota o pé no chão de novo, eu botava e não conseguia botar todo o pé no chão, botava a ponta, ela, não, tu tens que botar todo o pé. E daí, tipo, deu uma puxadinha assim de leve assim, mas eu falo, não puxa, porque é doendo. Ela, não, isso aí é normal e tal, deve ser um pouco mais sensível à dor e tal. Não, eu não sou sensível à dor, realmente está doendo. Ele recebeu um atestado de 60 dias, mas a recuperação não foi como esperado. As dores abdominais na região em que foi feita a cirurgia são intensas até hoje. No dia em que gravamos a entrevista, ele tinha ido a uma consulta com um perito do INSS para dar entrada a um benefício, já que precisou ficar mais tempo afastado. E ele falou que é muito difícil que nesses 60 dias eu volte a trabalhar, que é improvável. Que mais ou menos uns 6 meses, pelo jeito que está, né? No posto de saúde, eles falaram que tinha estava acontecendo alguma coisa que não era normal e que eles não iam fazer nada, não iam pedir um exame, nada, porque é a responsabilidade da equipe cirúrgica. E que eles iam encaminhar de volta a equipe cirúrgica para eles ver o que eles fizeram, o que estava de errado. Inconformados com tanto desencontro de informações, os dois estão em busca de respostas. Eu falei assim, eu só quero 2 respostas. Por que eu não fui sedado? E qual é o nome do menino que estava na cirurgia? Eles demoraram dias, assim, passou o fim de semana e eles não me falavam o nome da equipe. Mas o processo para descobrir quem são os profissionais foi mais complexo. O nome do médico que realizou a consulta pré-cirúrgica estava no prontuário, porém, ele não atuou na cirurgia. O responsável pela operação foi quem assinou o prontuário, mas quem realizou efetivamente o procedimento, não. Aí sim, eles deram o nome e deram o CRM. E disseram que ele estava lá só como apoio técnico. Não, ele fica como apoio técnico. E o menino com 2 dias de CRM. Na sala de cirurgia. E o cirurgião na pós-cirurgia, que é o chefe da cirurgia, disse para mim, todos que estão na sua cirurgia são especialistas. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, responsável pelo multihospital, informou que o procedimento teve como responsável técnico um cirurgião apto para a operação e que ele teve o auxílio de outro médico, prática prevista e regulamentada pelo Conselho Regional de Medicina. Também em nota, o CRM de Santa Catarina informou que tem conhecimento sobre a situação e que investiga a conduta ética dos profissionais. Para os pacientes, no entanto, o sentimento que fica é de impotência e decepção. A gente fica se sentindo incapaz, fica se sentindo
Eu dependo muito das pessoas para me poder fazer as coisas que eu gosto de fazer sozinho, sabe? Estou dependendo muito das pessoas. Ficar sem, para mim poder varrer uma casa, eu não consigo varrer. Se eu quiser fazer uma comida, eu não posso. Se eu ficar muito tempo em pé, eu tenho que correr para uma cadeira, para uma cama, deitar um pouco. Se eu fico muito tempo em pé, me dói. Eu não consigo ficar muito tempo em pé, sabe? Então, mudou bastante a minha rotina. É muito triste o que as pessoas passam, né? A população, ela espera por anos para fazer uma cirurgia e aí eles fazem de uma forma totalmente acelerada. E eu me sinto assim, totalmente vulnerável numa situação dessa. Porque quando você está deitado na cirurgia, mesmo que seja uma cirurgia pequena, você está numa situação vulnerável, né? Se eles estão mexendo no seu corpo, eles estão te cortando, estão aplicando remédio na sua veia. Então, uma coisa assim que mexe muito, muito com a gente mesmo. E eu realmente estou muito, muito desapontado com o processo cirúrgico que eu passei assim, no multi-hospital. Amanhã, no SCC Meio-Dia, você confere uma atualização desse caso grave denunciado ao SCC-SBT. Nós conversamos com um médico especialista em cirurgia abdominal que contou como é a prática correta em operações como as realizadas nos pacientes que ouvimos na reportagem, né, Kaique? É amanhã e você, é claro, já sabe, a partir das 11 horas da manhã no SCC Meio-Dia. O que está na hora, Thiago? Está na hora da gente saber como é que vai ser o tempo para essa terça-feira, começando a semana. Vamos chamar? Bora lá então, previsão do tempo. Pois então, a terça-feira promete ser um dia instável em Santa Catarina. A chuva deve aparecer já nas primeiras horas do dia, especialmente entre o oeste e o litoral sul. E pode se estender ao longo do dia, viu? Nas outras regiões do estado, a chuva ganha força principalmente durante a tarde. Também há chance de temporais localizados, com a possibilidade de raios, rajadas de vento e até granizo em algumas áreas. Por isso, é sempre bom ficar atento e se proteger. As temperaturas não sobem muito, viu? As máximas devem variar entre 22 e 26 graus na maioria das regiões, o que deixa o dia com aquele clima mais ameno, típico da primavera. Vamos dar uma olhada aqui nas regiões? Vamos lá? Vamos chegar e ver o mapa aqui, ó. A gente já chamou para o final de semana temperaturas mais altas, chegando a 29 lá no oeste. Agora, olha só, nessa terça-feira já vai a 23. E a gente já vê as nuvens de chuva por ali. Máxima de 23 no oeste, aqui no Vale também 23 de máxima. Na Serra um pouquinho menos, 20 graus. Máxima 26 lá no norte, a temperatura maior, a região vai ter um pouco mais de temperatura mais elevada. Aqui no litoral 25 graus e aqui no sul 24 de máxima e 13 de mínima. Mas a gente vê que o sol já fica mais tímido entre nuvens, inclusive com chuva. Não é o mesmo cenário que a gente trouxe na sexta-feira, né? Agora a gente traz algumas cidades para você ficar ligado com a gente. O pessoal pede, eu quero saber da minha cidade, então vamos lá. Vocês estão vendo aí, ó, chuva em Santa Catarina. Mas em Floripa o sol ainda aparece, 22 de máxima aqui na capital. Concórdia, 18 graus de máxima, 16 de mínima. Curitibanos, nós vamos a 20 graus de máxima. Itajaí vai a 22 e Criciúma vai a 20 graus de máxima e 14 de mínima. Tá aqui, mapa, sol, chuva, vai ter de tudo um pouquinho nesta terça-feira. Agora eu vou te convidar para chegar aqui para te dar um recado quando são 7h29. Blumenau convida você para viver a maior festa alemã das Américas. De 8 a 26 de outubro, a cidade se transforma para receber a Oktoberfest Blumenau, um evento que mistura tradição, alegria e, claro, cultura. São dias de celebração com gastronomia típica, desfiles, músicas, danças folclóricas e muita diversão para toda a família. Agora, lembre-se, para que a festa continue sendo inesquecível, é preciso colocar a segurança em primeiro lugar. Se você for dirigir, não consuma bebidas alcoólicas, né? Agora, quem quiser aproveitar o chopp e as atrações, devem optar pelo transporte público, pelo táxi, aplicativos de mobilidade ou, claro, pela carona com o motorista designado aí, né? Essas escolhas simples fazem toda a diferença, salvam vidas e garantem que a Oktoberfest Blumenau seja marcada apenas por boas lembranças. Coisa boa, né? Oktober Segura, um Viva a Segurança. Realização Prefeitura de Blumenau.
Vamos fazer um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Tem mais informação para você, tem muita coisa chegando por aqui. Tem os detalhes que a gente vai trazer de todas as regiões do estado. Por enquanto, a gente abre a janela para você de Floripa, capital catarinense. Por aqui, quantos graus, Juliana? 21 graus nesse momento na capital, Ponte Hercílio Luz, ali iluminada, linda, coisa linda. Daqui a pouquinho a gente volta. Boa, estamos de volta para você que está sintonizando agora no SCC SBT. Que bom saber que você está ligado com a gente, né, Kaique? Muito bom, maravilhoso, eu diria. Continuamos com muitas notícias, Thiago Pires. Vamos falar da capital, né? Uma operação nacional, ou seja, em todo o Brasil, visando o combate ao desmatamento irregular da Mata Atlântica, encontrou cerca de 190 hectares de áreas desmatadas em Santa Catarina. O valor total das multas aplicadas pelo Estado ultrapassa R$1 milhão. Vamos com ela? Gabriela Mariotto, ao vivo, agora já escureceu, ela que começou o Tá Na Hora Santa Catarina com aquele entardecer belíssimo em Florianópolis, chega com os detalhes dessa operação importante, né, Gabi? É isso, Kaique. A gente volta agora, já está mais escuro e um pouquinho mais frio para falar sobre essa operação. Uma operação que acontece em todo o território brasileiro, chamada Mata Atlântica em Pé 2025. E aqui em Santa Catarina identificou 192 hectares de desmatamento irregular. Esse relatório final ele foi divulgado agora, nessa última sexta-feira. Então, aqui em Santa Catarina, os trabalhos eles foram coordenados pelo Ministério Público Estadual por meio do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e também pela Polícia Militar Ambiental aqui do estado. Ao todo, foram fiscalizados, então, 278 hectares em território catarinense. As equipes, elas avaliaram presencialmente 178 alertas de possível desmatamento que foram gerados pelo sistema MapBiomas, que usa aí imagens de satélite em alta resolução. O resultado foi, então, a aplicação dessas multas, que somam R$1.300.000. 83 casos aí de supressão irregular de vegetação foram registrados em mais de 40 municípios aqui do nosso estado. E em todo o país, essa força-tarefa foi realizada em 17 estados e registrou mais de 12 mil hectares de desmatamento ilegal. As multas, então, nesta edição, em todo o território brasileiro, somaram mais de R$116 milhões. Tiaguinho, Kaique, volto com vocês. Muito obrigado, Gabi. Pois é, se o pessoal não teve consciência, agora vai ter que arcar com prejuízo. Boa, Kaique. Agora às 7h35, agora à tarde, um ônibus da empresa Melissa Tour pegou fogo durante o trajeto na linha vermelha do bairro São Paulo, em Navegantes. O motorista parou o veículo, abriu as portas e retirou os passageiros que não ficaram feridos. Graças a Deus a notícia é boa, né? Somente o condutor aí sofreu uma escoriação leve ao sair do ônibus. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas. A empresa informou que os veículos passam por manutenção regular e que está apurando a causa do incêndio. Outro ônibus foi colocado na linha para manter o atendimento. A Prefeitura de Navegantes solicitou um relatório detalhado à concessionária. Que bom que tudo ficou bem e que ninguém se machucou, né? A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou nesta segunda-feira uma operação que mira criminosos que disseminam e armazenam material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes aqui no estado. A ação policial ocorreu em 2 cidades da região norte. Por isso, ao vivo, Renato Santos chega para contar para a gente quais foram as localidades, né, Renato? E quais foram as ordens judiciais que foram cumpridas aí. Conta tudo para a gente. É aquelas notícias que a gente chega até dá nojo de dar, mas é isso. Vem daí e traz a informação, Renato. Isso mesmo, viu, Tiaguinho? A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão nas cidades de Joinville e também em Barra Velha, no litoral norte de Santa Catarina. Aqui em Joinville, a operação foi realizada lá no bairro Aventureiro, onde a polícia mira criminosos que armazenavam e também disseminavam fotos e vídeos de crianças e adolescentes, imagens pornográficas. A polícia deflagrou essa operação mediante a investigação por meio das redes sociais.
locais onde esses criminosos agiam. Em um dos locais onde a polícia fez a apreensão de objetos, foram encontrados aparelhos celulares e também computador contendo esses objetos e essas imagens também. Agora a polícia vai tentar identificar quem são outros criminosos que armazenavam, que espalhavam essas imagens também por meio das redes sociais. Nós conversamos com a delegada responsável por essa investigação. O objetivo desses mandados foram apreender dispositivos eletrônicos, tendo em vista que os alvos são investigados por consumo de pornografia infanto-juvenil. Esses dispositivos foram apreendidos, serão encaminhados à perícia e as investigações prosseguem com o objetivo de apurar as vítimas envolvidas nos vídeos relacionados à pornografia infanto-juvenil e também, eventualmente, identificar outras pessoas que compartilhou e divulgou esse tipo de material. Olha, Tiaguinho, vale ressaltar que quem comete crime de pornografia infantil não é apenas quem armazena ou quem espalha esse tipo de conteúdo. Quem consome também fica passível a ser penalizado diante da lei. Os criminosos suspeitos de praticarem esses crimes poderão pegar até 6 anos de reclusão, além de multa, o que é muito pouco para quem comete esse tipo de crime, né, Tiaguinho? Retorno com você aí no estúdio. É pouco sim, Renato, é isso. Cada vez mais rigidez nessas leis em relação a esse tipo de crime. Obrigado, Renato. Obrigado por todas as informações aí. Agora a gente sai de uma notícia ruim, triste, nojenta, uma notícia positiva lá no Oeste. Kaique. Muito importante, Tiago Pires, afinal, uma entrega aconteceu na região oeste de Santa Catarina. O DENIT concluiu a recuperação de mais de 10 quilômetros de rodovias federais. As obras envolvem trechos das BRs 282, 480 e 158. E se é do oeste que nós estamos falando, quem é que traz notícia? Felipe Bastos com toda a informação. No total, cerca de 102 quilômetros foram revitalizados. Os serviços contemplaram várias cidades aqui da região oeste do estado, como Chapecó, Nova Itaberaba, Nova Erechim, Pinhalzinho, Saudades, Cunhaporã, Caibi e Palmitos. Regiões que concentram parte significativa da produção agrícola e agroindustrial do estado. Entre os serviços realizados estão a restauração e reconstrução do pavimento, manutenção corretiva e de emergência, recuperação da drenagem para prevenir alagamentos, revitalização da sinalização horizontal e vertical e a instalação de defensas metálicas, os conhecidos guardrails. As rodovias contempladas são corredores logísticos estratégicos para o oeste catarinense. Além de integrar os municípios da região, são essenciais para o escoamento da produção agrícola que movimenta a economia do estado e abastece outras partes do país. O investimento também traz reflexos diretos para o turismo, o comércio e o transporte de passageiros, ampliando a integração entre cidades e fortalecendo o desenvolvimento regional. Com a conclusão das obras, a expectativa é de que motoristas circulem com mais segurança e eficiência, um reforço importante para a infraestrutura e para a economia do oeste catarinense. Voltamos ao estúdio. Principalmente uma região tão pungente de Santa Catarina. Kaique, vai acontecer amanhã em Criciúma a segunda Conferência Municipal de Crianças com Altas Habilidades e Superdotação. A Emanuela Justino traz mais informações. Oi, pessoal. Essa segunda conferência vai acontecer nesta terça-feira na sede da SIC, às 7 horas da noite, e é voltada a todo o público, principalmente para os educadores, quem trabalha com educação, familiares e para quem se interessa por esse assunto, né, em relação à superdotação, crianças superdotadas e com altas habilidades. Segundo dados do Ministério da Educação, aproximadamente 13% da população brasileira tem superdotação e que muitas vezes pode ser mal interpretada. Em muitos casos, né, segundo o Ministério da Saúde, pode se confundir então com TDAH, autismo e nas escolas, muitas vezes, os profissionais não têm a informação correta, como agir ou como identificar crianças que têm altas habilidades. Por isso aqui em Criciúma vai acontecer então essa segunda edição dessa conferência, justamente para ter troca de experiências, trocas de informações e também instruções, né, de como identificar e como trabalhar da melhor maneira
com esses alunos, essas crianças que têm essas características. Então, os interessados, né, podem comparecer amanhã na sede da ASIC, né, para ter essa conversa. Enfim, é uma parceria da Secretaria de Educação aqui de Criciúma com a Associação Beneficente Happy Face, que faz esse trabalho com esse tipo de público, e o objetivo principal é combater a evasão escolar e também ajudar os profissionais que trabalham com essas crianças diretamente a estimular da maneira correta. Então, essas habilidades, né? Nem sempre o aluno vai ter habilidade para uma matéria em específico, mas às vezes ele tem altas habilidades para a área da arte ou para a área da comunicação. Então, esse momento, né, vai ser justamente para debater e também saber como estimular o aluno, né, a criança da melhor maneira. Por isso a gente traz aqui essa informação tão importante, esse encontro que vai acontecer amanhã na sede da ASIC, às 7 horas da noite. Volto com vocês aí no estúdio. A entrada para o evento é 1 quilo de alimento não perecível. Um convite especial agora, né, Tiago? Com certeza. Agora a gente faz o convite para você que assiste o SCC SBT. Amanhã às 11 horas tem SCC meio-dia. Vamos deixar para o Zanotto fazer o convite aí. Olá, Tiago, boa noite para você, para que está acompanhando o nosso Tá Na Hora. Estou aqui para te lembrar que nesta terça-feira, dia 30, último dia do mês de setembro, a gente chega com as informações ao vivo para todo o estado a partir das 11 horas com SCC Meio-Dia. Vamos falar das festas de outubro que agitam o estado de Santa Catarina, movimentam o turismo, a economia e enaltece a nossa tradição. Isso e muito mais, eu espero a sua companhia com a Maria Esther a partir das 11 horas aqui no SCC Meio-Dia. Até lá! Boa, Zanotto! Vamos estar ligado com certeza, SCC Meio-Dia, muita informação. Agora, Kaique, amanhã tem reportagem especial, amanhã não tá na hora, hein? Exatamente, Tiago, um assunto importantíssimo. Alô, São José, porque o Tiago Pires estava lá, foi ouvir a comunidade. Furtos, roubos, perturbação, tentativa de homicídio e até 2 estupros aconteceram nesses últimos dias lá pelo Roçado. E a gente vai trazer todas essas informações para você amanhã no Tá Na Hora. A partir das 6h30 da noite, 6h30 da tarde, né? 6h30 da tarde até as 7h45 da noite. Por hoje era isso, Tiago. Por hoje era isso. Imagens belíssimas agora aqui no telão e vice-liderança. É isso. Passa lá no SCC SBT, curte, compartilha a vice-liderança do Tá Na Hora Santa Catarina. Vambora, Kaique. Partiu. Valeu. Tchau, tchau, gente. Ótima semana.